Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa de análises e debates, sempre com a perspectiva dos assuntos do momento, com os nossos convidados aqui nos estúdios da emissora e também através de videoconferência dos mais variados lugares do mundo. O Cruzando as Conversas traz sempre os assuntos candentes para a nossa sociedade. E você acompanhou ao longo das últimas segundas e terças-feiras a nossa série especial com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Sabatinas, conduzidas por mim, Melanie Rupental e Armando Burdi. Você pode assistir todas elas nas edições anteriores do nosso programa, que estão devidamente postadas nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também através de podcast. O Cruzando as Conversas pode ser acompanhado através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color. A Porto Color, soluções gráficas, atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. No próximo dia 26, a RDC realiza o debate dos candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre, às 14 horas. A condução é do meu colega, amigo, jornalista Cláudio Andrade. Você é convidado para acompanhar. E no dia 28, a RDC TV, em parceria com o LIDE, no Hotel Sheraton, faz o encontro final dos candidatos a prefeito. Televisionamento exclusivo. Um encontro de ideias, de propostas, num momento muito especial do debate público na capital de todos os gaúchos. Então acompanhe, dia 28, às 22h15, o último debate dos candidatos a prefeito, televisionado aqui pela RDC TV, em parceria com o LIDE. No programa de hoje, nós vamos analisar a indicação de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi aprovado hoje no Senado. E para falar sobre isso, eu convidei o senador Lazier Martins, que é representante do Rio Grande do Sul no Senado Federal e autor de um dos projetos de lei relativos à mudança da forma de indicação do ministro do Supremo pelo presidente da República. O senador já está na linha conosco e eu gostaria de agradecer desde já a sua participação, a sua presença nessa noite de hoje, noite que encerra um dia movimentado em Brasília. Senador, obrigado pela participação aqui no programa, seja muito bem-vindo e lhe dou as boas-vindas. Muito bem, Magalossi, eu cumprimento você, só ainda não estou tendo a sorte de vê-lo. Estou chegando bem aí? Sim, o senhor é bem visto aqui por nós, mas o nosso sistema, que é o VMix, ele infelizmente não tem a ferramenta de o senhor nos assistir. Mas nós o vemos e o ouvimos muito bem. Então então estou à disposição de vocês. Foi um dia exaustivo hoje. Imagine que foi uma sabatina com duração de 10 horas na sabatina do desembargador, candidato a ministro, não é? Cássio Marques. E acabou sendo aprovado agora à noite, eram 8 horas da noite, 8 e pouco, quando tivemos a votação no plenário, 57 votos a 10. Eu votei contra, como já havia falado, uma série de discordâncias, fiz uma série de perguntas, fui o terceiro inscrito, entre os 43 inscritos, fui o terceiro, e fiz as minhas perguntas por volta de 10h15 da manhã. Mas estou à disposição de vocês. Senador, primeiro, vamos começar através, obviamente, da sua opinião em relação a Cássio Nunes Marques e a justificativa do seu voto contrário. Por que votaste contra Cássio Nunes Marques? Pelos posicionamentos dele, pelos problemas relativos ao currículo, qual que é a avaliação que o senhor faz da indicação? Eu votei contra principalmente pelas declarações do presidente Bolsonaro. Bolsonaro disse que precisava de alguém
que fosse amigo, que estivesse conforme os projetos do governo, que tivesse tomado tubaína com ele, que é um refrigerante muito comum no interior de São Paulo. E isso me passou, isso me fez com que não se justificasse um ministro do Supremo Tribunal Federal que tivesse compromissos pessoais antes de ter compromisso com a Constituição brasileira. Um outro fator foram as várias denúncias trazidas pelos jornais de títulos de pós-doutorado, pós-mestrado na Espanha, na Itália, aquela questão do plágio também de um advogado. E um outro detalhe que não me agradou foi a verdadeira confraria que foi formada para prestigiar e dar força ao candidato. E ele muito mal acompanhado, na medida em que fez jantares com Renan Calheiros, com Dias Toffoli, não é? com o Gilmar Mendes, mais a presença do Alcolumbre, presidente do Senado, que está interessado no voto dos ministros, porque quer inconstitucionalmente, quer ser reeleito presidente do Senado. Isto é, esse conjunto de fatores me trouxe uma desconfiança muito grande, porque na medida em que a Constituição brasileira diz, no artigo 101, que deve ser um jurista de conduta ilibada e de notório saber jurídico, se tinha notório saber jurídico, não é possível a gente avaliar em tão pouco tempo. Mas não é uma conduta ilibada quem tem este convívio e quem, afinal, faz plágio do artigo de um advogado que foi mencionado lá durante os debates. Enfim, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal como dizia o nosso saudoso Paulo Brossard, é um tribunal sagrado, é o Olimpo do judiciário, onde devem galgar realmente os mais competentes, os mais sábios, que deem julgamentos que tranquilizem a sociedade brasileira. E eu, sinceramente, não antevia esses predicados desse candidato indicado. E, senador, o que o senhor achou dessa longa sabatina, das respostas dadas por Cássio Nunes Marques? Qual que é a avaliação que tu faz? Começou senador, nós sabemos que as sabatinas do Senado não são as melhores possíveis, né? Quer dizer, o nível de exigência das perguntas é muito baixo, não é de hoje, é histórico. O que acaba ajudando que certos nomes que não têm os qualificativos, os predicados, acabem entrando na Suprema Corte Brasileira. Mas eu gostaria de saber qual que é a análise que o senhor faz da sabatina feita pelo senhor e pelos seus pares em relação a Cássio Nunes Marques. Foi por isso que, durante as minhas perguntas, eu disse que eu tinha uma grande tristeza pela pecha que tem recebido a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde estava a sabatina, e o plenário, por serem essas sabatinas, na maioria das vezes, carimbadoras de nomes indicados e normalmente se prestavam a bajulações. E contra isso eu me insurgia. Por isso eu fiz algumas perguntas bastante severas, como com relação à prisão em segunda instância, que foi a minha primeira pergunta. Eu queria saber qual é a posição do ministro. Eu procurei, até porque eu tenho um projeto de lei que está há 2 anos tramitando no Senado. Por isso eu procurei tirar do ministro a sua opinião sobre a formação da culpa. Porque nós sabemos que quando ocorre a condenação em segunda instância, no processo penal, já se esgota a prova. Nós temos ali a autoria e temos a materialização do crime. Então já não é mais possível chamar um delinquente, um réu condenado em segunda instância, não dá para chamá-lo mais de inocente, mas sim alguém que pode se inserir no critério da culpabilidade. Por outro lado, eu fiz a pergunta também, lembrando que a Constituição brasileira
diz que só será considerado culpado e irá para o rol dos culpados após o trânsito em julgado. Mas, em momento algum, a Constituição brasileira diz que não poderá ser preso. E nós sabemos que já existe, sem trânsito em julgado, outras prisões no direito penal brasileiro. A prisão preventiva, né? A prisão em flagrante, a prisão temporária. E são prisões que muitas vezes duram longo tempo. E, portanto, nada impede, como ocorria até agora há pouco tempo, até novembro passado, ocorria de se permitir a prisão após condenação em segunda instância, porque eu não sei se você sabe, Guilherme, que durante 21 anos, com idas e vindas, voltas e reviravoltas, oscilações do Supremo, desde a Constituição de 88 até hoje, já houve, durante 21 anos, prisão em segunda instância. Agora, quando surgiram os poderosos da política, parlamentares, empresários, empreiteiros, aí nós tivemos aquela lamentável e fatídica reunião de novembro do ano passado, do score do 6-5, com o voto de Minerva do ministro Toffoli, e aí se restabeleceu a liberdade e se colocou na rua aquele mundo de gente que está na rua até hoje. Mas aí o ministro respondeu a esta minha pergunta, dizendo que caberá ao Congresso definir essa questão. Disse ele que a matéria interna corporis, o que eu acho que não é bem assim, porque se amanhã ou depois uma questão de uma prisão em segunda instância revisitar o Supremo Tribunal Federal, eles vão ter que decidir, principalmente agora que terá um novo ministro e, portanto, uma nova composição, porque eu pretendia tirar dessa sabatina que se ele dissesse que ele é a favor da prisão em segunda instância, nos próximos dias nós iríamos pleitear um novo julgamento, porque iria reverter aquele 6-5 de novembro do ano passado, o 6-5 pela liberdade, iria para o 6-5 pela prisão após condenação em segunda instância. Por outro lado, tramitam no Congresso Nacional presentemente dois projetos. Uma PEC, que é sabidamente demorada, precisa de quórum especial, 2 vezes tem que ser votada na Câmara, 2 vezes no Senado. E existe no Senado o projeto de lei número 166, de minha autoria, 2018, em que eu proponho uma coisa bem mais prática, acrescentar ao artigo 283 do Código de Processo Penal, artigo que fala das hipóteses de várias prisões, a preventiva, a flagrante, a temporária, se acrescenta mais uma, e condenado em segunda instância. Ele não será declarado culpado, mas ele não vai ameaçar a sociedade, porque há um outro princípio constitucional, artigo 5º da Constituição, que fala nos bens jurídicos que deverão ser protegidos, quais sejam a inviolabilidade da vida, da liberdade, do patrimônio, da segurança pública. E aí eu tenho perguntado, qual é a segurança que vai ter o cidadão brasileiro na sua vida, no seu patrimônio, se tem aí esse mundo de condenados em segunda instância que estão convivendo na sociedade, que poderão reincidir em crimes. E essa é a discussão que se estabeleceu na sabatina e voltou várias vezes ao longo da tarde. Senador, eu sei que o senhor nós tínhamos acertado um tempo de conversa aqui pelo volume de temas aí que o senhor abordou ao longo do dia, de tarefas ao longo do dia, mas eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer, ainda diz respeito a essa questão relativa à sabatina com o Cássio Nunes Marques. O senhor o questionou sobre a Operação Lava Jato e ele respondeu que pessoalmente não tem nada contra nenhuma operação, de que eu tenha notícia no Brasil, principalmente quando ela é conformada com esses elementos, participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária, seja a estadual ou federal. Agora, ressalvando, e eu não conheço o caso concreto absolutamente, a competência do Poder Judiciário, que é movimentada também
por vezes pelo Ministério Público ou pelo advogado das partes, para promover os ajustes que se façam necessários se, numa eventualidade, pontualmente houver o descumprimento da lei e da Constituição. E mais do que isso, ele falou sobre garantismo. Ele disse que o garantismo deve ser exaltado porque todos os brasileiros merecem o direito de defesa. Todos os brasileiros, para chegarem a uma condenação, precisam passar por um devido processo legal. Fecha aspas. O senhor se satisfez com essa resposta? Olha, Macalossi, essa é uma questão intrincada, porque o garantismo é uma filosofia jurídica bastante complexa, mas ela está tomando um rumo penal brasileiro muito discutível. Ou seja, dá-se excessivo valor aos aspectos formais, relega para segundo plano a defesa da sociedade. Então, nós estamos bem lembrados que, há alguns anos atrás, uma série de inquéritos envolvendo gente poderosa, bancos, que hackearam o dinheiro público, que tiveram seus processos anulados e estão todos aí livres, desfrutando das riquezas roubadas, lépidos, faceiros, sem nenhum problema. Tudo porque houve algum defeito durante a instrução do processo. E isto continua até hoje. Então, quando se fala em garantia, isto é o regular direito de defesa. Mas esse regular direito de defesa está demasiadamente benéfico para o bandido, para o criminoso. E por isto é que tem se discutido tanto ultimamente esse aspecto do garantismo. E aí eu perguntei hoje para o ministro, o já agora nomeado ministro, porque deu 57-10 no score, no plenário do Senado, eu perguntei se ele era um garantista. E ele disse que sou um garantista. Então, ele está na mesma linha do Toffoli, do Gilmar Mendes e do Lewandowski. São um pouco diferente do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, lá na Vara Federal, lá em Curitiba, deixou um pouquinho de lado alguns aspectos formais e, por isso, ele se tornou uma figura notória e revolucionária nos costumes processuais penais do Brasil, mandando para a cadeia uma multidão de delinquentes contra o dinheiro público, não valorizando tanto pequenos detalhes formais que os garantistas valorizam demais. Então, essa foi a discussão que se estabeleceu e ele acabou admitindo que ele é garantista. Muito bem. Senador, última pergunta mesmo agora, relativa ao seu projeto que visa modificar o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. O senhor acredita que é viável a modificação? Eu sei que o senhor não pretende revogar o texto que tem ali, existem outros projetos correndo no Senado. O seu, entretanto, prevê uma pequena alteração relativa ao 316, depois da polêmica envolvendo o André do Rap. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre isso. Tá. Não, eu pensei que você ia perguntar sobre a PEC 35, que é a menina dos olhos. É o primeiro projeto que eu ingressei em 2015, e quando cheguei no Congresso, tentando mudar a sistemática de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma PEC que está bastante adiantada e que deverá ainda este ano ir à votação. Senador, com relação ao 316... Mas se quiser falar sobre a PEC, eu acho que é oportuno. Para mim, como eu disse, é a menina dos olhos. Para mim é o projeto mais importante, porque hoje, inclusive, em várias emissoras de rádio e televisão, ontem foi objeto do editorial do jornal Folha de São Paulo, no domingo foi objeto de meia página na Folha, ontem também foi objeto de um comentário da Miriam Leitão no Jornal do Globo. Isto é, estão valorizando a PEC 35. Então, eu quero aproveitar este momento para mobilizar a opinião pública e apoiar essa mudança que será muito importante, porque o que nós temos hoje é um verdadeiro absolutismo do presidente da República
e não é de agora, isso ocorre há várias décadas, que escolhem, indicam os ministros da Suprema Corte conforme conveniências pessoais, amizades, simpatias, afinidades ideológicas e políticas. Então, aí o Toffoli passou a vida inteira no PT, foi advogado do PT, foi assessor do José Dirceu e acabou sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que por 2 vezes tentou ser juiz de direito e foi reprovado. Mas foi lá ser ministro por quê? Pelas afinidades muito estreitas com o PT. Isso tem que acabar. O próprio ministro Alexandre de Moraes, nomeado há 2 anos atrás pelo Temer, também foi para lá como amigo do Temer. O Lewandowski era um discretíssimo assessor jurídico do prefeito de São Bernardo, lá no interior de São Paulo, mas era frequentador da casa do Lula. E aí o Lula o indicou para ministro do Supremo. Ora, não se pode tratar dessa maneira a Suprema Corte. Então, a minha proposta, a minha PEC, é de que uma comissão de juristas, e isso está bem descrito na PEC, e o segundo aspecto, mandato de 10 anos. Acabar com a vitaliciedade. Esse que está entrando hoje, vai ser ministro Cássio, vai ficar quase 27 anos e meio. Isso não oxigena a jurisprudência no direito brasileiro. Então, a minha proposta é que se faça que nem na Europa, Portugal, Espanha, Suécia, Alemanha, mandatos, no meu caso, proposta de 10 anos. E eu espero que evolua. Hoje, na CNN, agora à noite, uma entrevista da senadora Simone Tebet, fazendo elogios e dizendo que tem muitas esperanças nessa aprovação da PEC 35. É isso. Muito bem. Senador, então agora, para só finalizar, pontue aí sobre a alteração no 316 que o senhor propõe. O 316 é o que proporcionou ao ministro Marco Aurélio a soltura desse bandidão aí, desse delinquente, traficante, o André Repp, onde diz o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que não havendo a renovação do pedido ou da manutenção da prisão preventiva, há exorbitância de prazo e tem que ser solto. Ora, não pode ser assim. Então, a minha proposta é para que só possa o juiz, o magistrado de qualquer instância, libertar o preso após ouvir o Ministério Público e examinar se perduram as mesmas condições que determinaram aquela prisão preventiva. É uma mudança bem objetiva, já está protocolado o projeto e vamos ver como é que vai encarar o plenário do Senado e depois, provavelmente, indo para a Câmara. Mas isso é coisa para acontecer só no ano que vem. Muito bem. Senador, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, a disponibilidade. Hoje, um dia movimentado em Brasília. Sei que o senhor teve aí uma longa sessão de sabatina, mas, de qualquer forma, engrandece muito aqui contar com a análise sua, que participou aí desse ato, que é o ato de confirmação do nome do Cássio Nunes Marques para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Lhe agradeço e lhe deixo com a última palavra. Eu agradeço muito a você, Macalossi, e estou sempre à disposição. De fato, hoje às 7h30 da manhã eu já estava no Senado para ser dos primeiros a conseguir a inscrição e, por isso, obtive o privilégio de ser o terceiro inquiridor do ministro. Eu agradeço a oportunidade e saibam vocês que eu tenho muita simpatia por esse programa, principalmente pelo nome. Obrigado, boa noite. É o seu ex-programa, né, senador? Então, o senhor sempre sinta-se em casa. É parecido. É, isso aí. Obrigado. Sempre sinta-se em casa. Aí. Bom trabalho em Brasília. Obrigado, senador. Tá bom. Bom programa. Obrigado. Boa noite. Muito bem, voltamos aqui para o estúdio na RDC TV e nós vamos continuar falando sobre o assunto. Acho que foi importante ter a participação do senador, também trazendo muito subsídio para a nossa análise aqui agora nos estúdios. Eu tenho o prazer de receber os meus queridos amigos, o Guilherme Colim, advogado, e também o Saulo Marimon, que é advogado e também especialista na área criminal, mestre em criminalística.
Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao programa e eu gostaria das impressões de vocês em relação à indicação do Cássio Nunes Marques e, obviamente, sobre as falas do senador Lazier Martins. Eu vou começar pelo Saulo, que faz muito tempo que não vem ao programa. Saulo, bem-vindo de volta. Começo por ti. Obrigado. Bom, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Passo-me a preocupação que é a seguinte. O ministro, já falando ministro Cássio Marques, ele foi, vamos dizer assim, mais um produto de uma forma de indicação para o STF que, historicamente, desde 1891, segue o mesmo modelo que Rui Barbosa preceituou naquela Constituição. E preocupa-me porque quando o presidente da República passa uma ideia de que tem que ser alguém que sai do viés técnico, sai do viés jurídico, nós estamos colocando uma pessoa que vai participar de um colegiado em que 11 ministros vão decidir questões fundamentais da nação a partir de um laço muito mais de amizade do que por apreço técnico. Então, preocupa-me muito isso. E eu acompanhei algumas partes da fala do ministro, do atual, agora ministro, né? E ele faz umas questões, ele coloca umas questões que me preocupam, Macalossi. Vou dar um exemplo para ti de como uma pessoa pode ser ministro do STF tendo seus valores pessoais conservadores e não ser conservador no voto. O ministro Menezes Direito, católico conservador, quando assumiu em 2007 o STF, ele fez um voto balizador na questão do aborto de anencéfalos. Não obstante ele ter sua percepção pessoal, um ministro, como todos nós que estamos aqui nesse programa e em casa, tem os seus valores de mundo, mas não pode a pessoa que vai criar um texto jurídico usar os seus valores como uma regra maior. Ele precisa analisar sob um prisma técnico, jurídico, humano. Curiosamente, quem indicou o Menezes Direito foi Lula. E ele foi um bom ministro. Foi um bom ministro. Faleceu precocemente, técnico e com valores conservadores. Sim, era conservador. Exatamente, que eu posso discordar dele respeitosamente, dos valores dele, mas ele agiu. Quem acompanha o STF e observar os seus julgados, os relatos, como relator, dizendo, perceberá que tem técnica, que é o que se procura no ministro do STF. Aliás, eu vou trazer um exemplo recente, que não é do Brasil, mas que eu acho que vale mencionar, a indicação do Trump para a Suprema Corte Americana, a Amy Coney Barrett. Eu assisti a sabatina dela no Senado americano, foi extremamente técnica. E ela é uma mulher de perfil conservador. Muito conservadora, mas espero que ela passe para os seus julgados, em suas impressões, também essa técnica. Isso. Claro, aí vai depender de como ela vai depender do que ela vai indicou falar na sabatina de que será assim, vamos ver na atuação. O mesmo se espera do senador aí, o Cássio Nunes Marques. Continue, desculpe. Não, capaz, por favor, isso é um debate. Né? Uma outra questão importante que o senador Lazier falou ali, que eu tenho que colocar um ponto de vista diferente. Eu fui policial civil, então eu fui professor na academia de polícia, e nós nos conversávamos com os alunos dizendo que tens que seguir a Constituição, colocar o artigo 5º no bolso, e isso quer dizer seguir regras. Quando se coloca que o garantismo atrapalha, com todo respeito a quem pensa o contrário, tem que ler o Ferraioli. E o Ferraioli, em nenhum momento, e ele esteve aqui no MP alguns anos atrás, numa palestra concorridíssima, a qual eu estava lá também, em nenhum momento ele vai para o lado do abolicionismo penal. Ele quer que o processo penal, enquanto jogo, tenha regras respeitadas. Ou seja, não pode quebrar, não pode inovar, não pode... mas é um detalhe. O processo penal vai colocar um valor muito importante em jogo, que é a liberdade do indivíduo. Isso não quer dizer que esta pessoa não vá ao fim, ao cabo de um processo, para a cadeia. E aí tem mais um detalhe polêmico, que eu gosto de polemizar. Muitas pessoas pensam ainda que a cadeia vai resolver os nossos problemas. Eu estava acompanhando, antes de participar desse programa, eu estava observando os projetos de lei do senador que participou aqui, e eu vi que ele tem muita afeição pela matéria penal. Mas eu não vi um projeto de lei do senador Lazier Martins que fale em socialização ou ressocialização dos egressos. E nós temos que trabalhar esse lado também. Nós estamos enchendo as nossas cadeias, e eu não estou concordando com o Marco Aurélio no sentido de
temos que discutir muito essa questão do Marco Aurélio ainda, é um ponto polêmico que ele fez, mesmo entendendo que criaram um artigo novo, um parágrafo novo que não existia, né? E quem colocou ali, que deve ter tido alguma percepção jurídica ou não, né? Não sabemos. Mas o fato é que... Para mim, o que o Marco Aurélio fez foi ignorar os outros dispositivos do Código de Processo Penal. Tá lá o artigo 312, o artigo 315. Se ele tivesse levado em consideração esses dois artigos, ele não tinha soltado. Ele partiu de uma interpretação que é completamente laxista. E se nós compararmos com a interpretação que o Gilmar Mendes deu, em um caso semelhante, usando o artigo 316, ele não liberou automático. Aliás, não existe liberação automática através de habeas corpus. É preciso deliberar a respeito. E o juiz ele tem que considerar aquilo que está no 312, né, que são as questões de preenchimento para que se decrete a preventiva, e também os do 315, que é basicamente o rito que se segue ao se deliberar a respeito. Só para dar um exemplo, as pessoas talvez... E ele ignorou a súmula do Supremo Tribunal Federal relativa a habeas corpus, que é negado pelo STJ, que já havia no caso, né? Então ele ignorou tudo e aplicou só o parágrafo único do 316. Me parece que foi de uma irresponsabilidade muito grande. Só para ter uma ideia, muitas pessoas acham que a pessoa precisa, quando fala em trânsito em julgado para ser detido, o preso mesmo, o Eduardo Cunha, ele está hoje preso ainda por prisão preventiva decretada. Ele não tem... Ele está já contando esse tempo, que a gente chama de detração penal, nos termos do artigo 49 e 50 do Código Penal, mas ele está com prisão preventiva. Ou seja, essa ideia de que vai a pessoa ficar esperando para ser presa lá adiante, nem sempre corresponde à realidade dos fatos. Prende-se no Brasil, prende-se muito e às vezes acaba se prendendo mal. O problema é enfrentar esse tema com técnica. Quando eu trabalhei numa vara criminal aqui em Porto Alegre, eu posso lhe assegurar que quando havia um pedido de liberdade provisória na vara que nós trabalhávamos lá, com o Dr. José Paulo Baltazar Júnior, que foi um grande magistrado, a doutora Karine Cordeiro, igual, sempre era observado o contexto, passado ao Ministério Público para dar a palavra e, a partir disso, analisar com técnica se era cabível ou não. Tudo dentro de uma lógica jurídica. Colim, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui, prazer interagir com um colega. Igual forma. Bom, minhas opiniões não são muito... eu tenho opiniões contraditórias. As tuas opiniões são contraditórias ou contradizem? Comigo. Eu tenho opiniões... eu não estou muito bem decidido se eu achei bom ou ruim. Mas isso, olha, eu vou dizer, isso se chama honestidade intelectual. Muito obrigado. As pessoas hoje em dia são muito cheias de convicções. É importante uma pessoa dizer, olha, eu examino o assunto sobre vários aspectos. Alguns eu acho positivo, outros negativo. Não tenho uma opinião formada. É um ser hegeliano. Vamos lá, isso aí. Vai lá, Colim. Eu gosto do Macalossi porque ele transforma as minhas fraquezas, ele vende as minhas fraquezas mas é verdade. Com virtudes, né? O vício vira virtude. Tem nada pior que um idiota resoluto. Ah, sem dúvida. Com suas convicções erradas. É verdade. O idiota indeciso é melhor, né? Mas o idiota indeciso pode alcançar a sabedoria comparando os seus argumentos. Se não me engano, foi Epiteto que disse: ninguém é capaz de aprender aquilo que acredita já saber. Epiteto, um dos filósofos da filosofia estoica. Epiteto, Sêneca, é viciante, são filósofos que mudam a nossa vida quando começamos a estudá-los. Mas não viemos aqui falar de filosofia, né? Por que eu não sei se eu gostei ou não da indicação do ministro para o cargo do novo ministro? Ele fala, por exemplo, em garantismo. Ele é garantista, beleza. Existe e respeito as opiniões contrárias e já adianto, não tenho plena convicção do que estou falando. Às vezes eu penso diferente. Às vezes eu penso diferente do que estou falando aqui. Perfeito. Às vezes tu acorda com outra posição. É bipolar. Eu sou bipolar. O que acontece? Garantismo. Existe uma equação, uma balança. Eficiência, agilidade, celeridade jurídica e garantia. Para que haja eficiência na prestação jurisdicional, é necessário que haja uma velocidade, uma agilidade razoável. E esse é um clamor da sociedade.
No nosso caso, nós temos um histórico de processos penais que não terminam na absolvição e nem na condenação, e sim na prescrição penal. Muitas vezes, o réu de uma determinada ação penal joga com o manual embaixo do braço. Não ação penal, qualquer ação, na realidade, estou sendo preconceituoso. Não. Muitas vezes, o profissional do direito atua com o manual embaixo do braço. Só que as regras, elas foram criadas por uma determinada finalidade. Assegurar isso, assegurar aquilo, prever isso, prever aquilo. Só que elas têm efeitos colaterais. Tem um custo de tempo no andamento do processo. E por essas e por outras, nós vemos muitos, não só políticos, não só crimes econômicos, mas vários processos criminais sendo extintos por prescrição penal. E o nosso novo ministro do STF, ele teve, se eu não me engano, 30, eu não tenho certeza, 30 ou 30 e poucas representações no CNJ. E a resposta dele, quando questionado, foi muito boa. Não foram erros. Essas representações decorrem de excesso de prazo, ou seja, ele excedeu os prazos que a lei penal, que a lei processual destina ao magistrado. Esse é um detalhe. Para um dos ranços da advocacia, uma das queixas que os advogados têm com muita frequência, é que só o advogado tem prazo. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal prevê prazos para todos, prevê prazos para o Ministério Público, para os juízes, para os escrivães, para os advogados, mas o único que realmente precisa se preocupar com prazo é o advogado. Aí nós temos um ministro do STF que tem um histórico de mais de uma dezena, se não me engano foram 30, até podemos confirmar aqui, acho que foram 30 representações por excesso de prazo, sendo que ele tem menos de 10 anos de magistratura. Então, nós temos um magistrado garantista que tem um histórico de exceder prazos. Isso significa que a estratégia processual e o exercício da advocacia é muito mais um jogo de estratégia. E agora eu esclareço que estratégia não é trapaça. Estratégia é jogar com o manual abaixo do braço, dentro da moralidade. Aí eu vou entrar na tua análise e eu vou entrar com o seguinte ponto. Essa estratégia não é um direito, porque se consta na lei, está à disposição da parte. E ela deve usá-la em benefício do réu. Agora, o fato disso ser um problema... Existe a distorção do direito. Ok, o fato de existir tem que ser respeitado e seguido pelo juiz que aplica o direito. Quer dizer, o juiz não pode simplesmente escolher a norma que aplica. Tem uma frase do Antony Scalia, que para mim é o papa dos grandes juristas conservadores, morreu não faz muito tempo, tem uma vastíssima obra e é, para mim, uma grande referência intelectual. O Antony Scalia esteve no Brasil uma vez e ele disse: se o direito é burro, o resultado será burro, mas não cabe ao juiz demonstrar o que é sábio. Ao juiz cabe aplicar a lei. Então, isso é democracia, aplicar a lei é democracia, e aí tu está falando do ativismo judicial, outra coisa. Não, eu estou dizendo que o juiz deve aplicar a lei. Agora, se existem brechas, se existem problemas, se existe um conjunto legislativo que permite a parte que defende o réu ganhar benefícios através da demora, através da busca da prescrição, isso tem que ser reformado de maneira a que os elementos sejam mais restritos dentro do Estado de Direito, mesmo oportunizando ao réu, mesmo oportunizando a parte, o amplo contraditório, a defesa, a presunção de inocência. Agora, não se pode fazer isso a partir da escolha do juiz. Isso tem que ser uma decisão a partir da reforma do sistema legal. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da questão do garantismo. A questão do garantismo vindo de um magistrado, um ministro agora, que tem um histórico de descumprir prazos. O prazo está na lei. Então, devemos cumprir a lei? Sim. Só que o prazo que o magistrado descumpre é uma lei, está na lei ali. Uma maneira muito simples de
eu não quero dar ideia nem desmoralizar o processo judicial, nem o poder judiciário. Então, eu farei um resumo. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul algumas comarcas que são conhecidas por serem ágeis e algumas comarcas conhecidas por serem lentas. A distorção legal, em termos de garantia de defesa. Eu sei que em determinada comarca o trâmite processual é lento, porque o juiz de lá, não estou culpando a pessoa, estou culpando a instituição. O fórum da tal comarca é muito lento, não cumpre os prazos previstos na lei. E eu preciso defender o meu cliente em ação penal e eu sei que eu tô de olho na prescrição. Eu arrolo uma testemunha naquela comarca. Arrolo uma outra testemunha em outras 2 ou 3 comarcas que eu também sei que são lentas. Até aquela testemunha ser ouvida, o processo fica parado. Dependendo do prazo de prescrição do crime, dependendo da idade do crime, porque a prescrição penal é contada pela metade, dependendo da idade do réu. Mas é que tem que se compreender a natureza da prescrição. A prescrição ela não é uma Eu não estou criticando medida... a prescrição, estou criticando a facilidade da distorção. Isso, mas então tem que se melhorar... Existe uma vulnerabilidade. Mas é preciso melhorar os institutos jurídicos que levam a isso. Porque a prescrição ela não tem como objetivo beneficiar o réu. Ela tem como objetivo as pessoas... A minha interpretação da prescrição é essa. A prescrição ela é uma punição ao Estado pela sua incompetência em julgar. Punição ao Estado em que quem paga a conta é a sociedade. Depende. E aí é que está. Não, a impunidade... Mas aí o Estado tem que ser mais eficiente. O Estado tem que buscar eficiência, porque foi ele, através do seu regramento... E enquanto ele não faz isso, o argumento do garantismo assegura distorções. E aí eu faço as palavras do senador Lazer Martins. A forma sobre a realidade. Modelo brasileiro. Não sou penalista, então posso cometer alguma gafe aqui. E eu não sou nem advogado. Bom, mas no direito estadunidense, no direito norte-americano, a regra do flagrante, foi detectado que tal pessoa cometeu um determinado crime. Isso é o suficiente. No Brasil, existe a nulidade do flagrante, induzido, tem o flagrante preparado. Então, se um policial aqui no Brasil se disfarçar de comprador de drogas para prender um traficante em flagrante, aquele flagrante é nulo. Aquele flagrante é nulo, ou seja, todos sabem que aquela pessoa cometeu aquele crime. Todos sabem. Só que como o policial estava disfarçado, estava se passando por compradora de drogas, aqui o flagrante é nulo. Teve um caso aqui, Macalossi, no Rio Grande do Sul, em que existia um agente penitenciário que fez uma revista íntima numa visita de um preso e encontrou drogas que ela escondia no corpo. Ela conseguiu provar ter sido vítima de racismo, alegando que, naquele momento, naquela circunstância, ela era a única mulher negra e foi a única revistada. Então, ela comprovou, ela convenceu que foi vítima de racismo. E, com isso, o flagrante de tráfico de drogas por ela praticado, então inquestionável, foi anulado. Não sei se o policial era racista ou não, mas se ele era um policial racista, tínhamos 2 criminosos, ele racista e ela traficante. Hoje, ela deixou de ser condenada porque ela se agarrou numa formalidade legal que em outros países não seria acolhido. É a mesma coisa que eu te pergunto. Agora tu chega em casa... Não. Tu descobre que a tua mulher está praticando adultério. Mas não é crime adultério. Não, mas é o suficiente para a pessoa achar ruim, né? É o suficiente para motivar uma separação, talvez. Aí, então, como você descobriu isso em função de uma fofoca de alguém que talvez tivesse interesse em semear a discórdia, então você vai ignorar aquela realidade porque a fonte da informação é viciada. A questão do garantismo, eu penso que nem 8 nem 80. Já concluindo, nem 8 nem 80. O garantismo tem um custo caro. E se nós temos como um argumento para que um magistrado tenha dezenas de representações no CNJ e não sofra nenhuma punição, porque ele alega sistematicamente
a fragilidade do sistema, por isso que ele não cumpriu os prazos. Ele não cumpriu a lei, não cumpriu os prazos. Os mesmos prazos que ele cobra do advogado, ele não cobra de si próprio. E aí, ele não cumpriu aqueles prazos, ou seja, está confessado que o judiciário não consegue entregar a prestação jurisdicional no prazo razoável, no prazo minimamente aceitável, e com a tese garantista, muitos se aposentam, muitos obtêm a extinção da punibilidade com base na prescrição, e esse é apenas um dos exemplos. Bem. Nosso judiciário agora, uma ação dos descendentes da princesa Isabel foi julgada agora, 100 e poucos anos depois. Sempre em tempo, né? Mais tarde do que nunca, né? Vamos fazer um intervalo, depois o Saulo volta para abrir o próximo bloco, Cruzando as Conversas retorna na sequência com essa análise sobre a confirmação de Cássio Nunes Marques como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, estamos falando sobre a indicação de Cássio Nunes Marques e, obviamente, sobre garantismo, porque é o principal tema. Se nos Estados Unidos até foi uma coisa que o meu querido amigo Carlos Velho Mazzi mencionou aqui na última vez que ele esteve no programa, também falando sobre a indicação. No dia em que foi indicado Cássio Nunes Marques, a gente fez um debate sobre a indicação e aqui nós estamos falando agora sobre a confirmação do nome dele. O Carlos Velho Mazzi, ele disse, se nos Estados Unidos o grande caso que hoje polariza as opiniões é aquele relativo à legalização do aborto, no Brasil o caso é o da prisão após segunda instância ou após trânsito em julgado. Então, é óbvio que a maior parte da discussão relativa hoje no Senado Federal foi em torno dessa temática. Me parece que tende-se a manter o entendimento atual com a indicação do Cássio Nunes Marques, mas, para mim, ele tem uma posição sobre a quem compete mudar a Constituição. Eu tenho uma posição polêmica para a maioria das pessoas. Para mim, não tem solução. Para mim, o que está lá no artigo 5º é imutável. Não tem como mudar, não tem como fazer um jeitinho ali na lei de criar um subterfúgio. Para mim, o artigo 5º lá é muito claro. Mas, de qualquer forma, o entendimento do Cássio Nunes Marques é que é possível alterar através das casas congressuais. Isso vai dar pano para a manga. Eu diria, teria uma posição intermediária. Da forma como está na Constituição hoje, acredito, o posicionamento do Cássio Nunes Marques é a prisão após trânsito julgado. Agora, se eventualmente se mudar no Senado e na Câmara, acredito que ele tende a mudar o seu entendimento. Eu acho que essa é a posição dele. Vamos ver como é que vai se desdobrar e vamos ver se no Congresso há disposição para mudar alguma coisa na Constituição relativa a isso. Mas eu acho que é imutável, porque existem duas partes da Constituição. A parte que é a transitória, portanto pode sofrer alterações através de PEC, e existem as cláusulas pétreas que são imutáveis, nas quais está o artigo 5º. Saulo Marimon e Guilherme Colim participam do nosso programa, que é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. Saulo. Bueno, quando nós falamos aqui em garantismo, eu sempre digo que nós temos que pensar que é uma proteção para a sociedade. Toda a sociedade vai ser beneficiada com o garantismo. O senador Lazer Martins ali, na sua fala, ele mencionou uma questão que é a seguinte: mas até segunda instância tem a abordagem fática e depois não há mais discussão de provas. Bom, o problema é que dali para frente, STJ, questão envolvendo lei federal e sua controvérsia, e STF, questão de ofensa à Constituição da República, nós temos a possibilidade desse julgamento ser anulado. Eu sei que muitos aqui, como o senador Lazer, tem simpatia pelo ex-juiz Sérgio Moro. Eu tenho respeito pelo magistrado, que foi, sim, uma figura, mas eu tenho divergências técnicas severas. E eu sempre coloco basicamente duas. Ele prosseguiu 3 horas depois do fim do prazo de uma interceptação telefônica e divulgou, coisa que
pelo menos eu, quando era policial e fazia relatório circunstanciado de interceptação telefônica que passava para o delegado, que mandava para o juiz, isso era sigiloso. Ah, mas eu tinha um entendimento que a sociedade tinha que saber. Absolutamente legal, com todo o respeito a ele. Ou quando ele leva coercitivamente uma pessoa que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser ouvido. Condução coercitiva mediante vara, que é um termo do direito romano ainda, era utilizada para pessoas recalcitrantes. Pessoas, e no caso, testemunha, porque, para quem no garantismo, inclusive, se fala isso, o indiciado, o suspeito, ele tem direito a um processo penal, ele tem direito de participar. Ele não tem a obrigação jurídica de ser levado na marra. E no caso em comento, especialmente falando, ele foi levado alegando para evitar que a diligência fosse atrapalhada, mas é direito constitucional de uma pessoa acompanhar um mandado de busca e apreensão. Se a polícia amanhã chegar na minha casa às 6 da manhã com um mandado de busca feito por um juiz de direito, juiz federal, eu tenho o direito de acompanhá-lo. Eu não posso impedir, eu não posso ofender o policial, mas eu tenho o direito de agir. E aí, para falar naquela parte que o nosso amigo Dr. Guilherme comentou antes, a questão da prescrição depende muitas vezes de interpretação dos operadores do direito, que é uma expressão que eu não gosto, porque eu não trabalho como guindaste, né, operador de direito. A gente tem que procurar ser pensador de direito. Certa feita, uma pessoa, um delegado de polícia, ficou com uma investigação envolvendo um funcionário do banco que teria subtraído ações de uma carteira de cliente e vendeu, tirou férias e sumiu. E o delegado analisou e entendeu que era o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, competência da Justiça Estadual. Lá chegando, o promotor de justiça observou, não, isso aqui é um crime específico da Lei 7492 de 86, que é de competência federal. E o caso quase estava indo à prescrição, porque o delegado de polícia, que não tem a prática de uma lei federal, de um crime de competência federal, interpretou que era uma questão de estelionato. E quase foi prescrito o caso em razão dessa interpretação equivocada. Então, para evitar a prescrição, penso que uma melhor estrutura dos órgãos públicos relacionados a isso e, só para lembrar os amigos, né, a prescrição, se você praticar um crime hoje, agora, né, vamos colocar o homicídio, que é vintenário, 20 anos, quando o Ministério Público oferecer denúncia pelo prático homicídio e o juiz receber, vai interromper a prescrição. Interromper, zera a tábua, começa do nada. Assim até a sentença penal de pronúncia vai zerar de novo. Então, tem tempo para o Poder Judiciário, para os agentes públicos, fazer as diligências necessárias, né? Claro que nem sempre a estrutura é razoável, hoje é muito melhor do que no tempo que eu era policial civil, mas os advogados que têm a sua luta combativa para defender o seu cliente, e eu respeito isso, fui advogado criminalista, inclusive, eles têm que agir dentro da regra desse jogo, como o Auri Lopes Júnior bem fala nos seus livros, que é um jogo processual. Agora, a sociedade perde. Eu não sei, essa perseguição macartista, como a gente fala, que é uma expressão dos anos 50... Douglas MacArthur. Exatamente. É uma ideia de que a sociedade vai se livrar de uma culpa que não tem que entrar no processo penal. Essa ideia judaico-cristã tem que se afastar disso. Nós temos que analisar um fato, é a vida de um indivíduo, e que ele responda penalmente e que, dadas as garantias, condenado, vá para a cadeia, que tem que ter a função que lá em 84, o Ibrahim Abiakel colocou num projeto de lei, quem quiser acessar na internet tem esse projeto, uma regra que é para reinserir, ressocializar e que até hoje não é observada. Né? Isso é outro papo para outro dia. Não vai dar tempo. Não dá tempo. Então, a minha preocupação, quando se fala em garantismo, é acharem que é benefício para uns e não para outros. O garantismo, na verdade, ele não é para beneficiar um corrupto, não é para beneficiar um cara poderoso. Infelizmente, a realidade é que muitos não têm um advogado
que possa fazer uma boa tese defensiva combativa. Agora, só para dar rapidinho uma polêmica, já que hoje em dia tem questão do WhatsApp. Não vou entrar em detalhes, mas se uma pessoa foi presa e um policial, por exemplo, pega o WhatsApp da pessoa e conversa com um comparsa para que ele informe onde estão as coisas, se fazendo passar pelo detido, aí tu vai dizer assim, não, mas a sociedade pode fazer isso. Ou isso é uma coisa que deve ser nula e aí afeta tudo. Teoria dos frutos da envenenada de 98 que entrou no Brasil. A gente tem que ter cuidado. Eu não vou dizer coisas, né? isso, né? É muito difícil Atribuir o pensamento ao outro é um jogo muito complicado, muito arriscado. Eu não diria isso. Mas quando eu... O meu temor em relação à sanha punitivista é, obviamente, a criação de um Estado policialesco. Mas será que a verdade não Por estaria exemplo, longe dos extremos? Quer mais do que pimenta? Vou largar uma aqui. A Lava Jato se transformou num grupo de procuradores que ultrapassam os limites do que está estabelecido na lei em nome de um punitivismo que de forma descarada passa por cima da garantia dos indivíduos. Macalossi, tu fez uma afirmação corretíssima, ao meu ver, no bloco anterior. Tu disse, mas o jogo estratégico não é um direito da parte? É um direito. Eu sou obcecado pela estratégia processual. Na minha cabeça, a diferença entre o advogado e o despachante, nada contra os despachantes, mas o advogado e o despachante é que o advogado ele manuseia, ele tem a obrigação de manusear as regras e não só preencher o formulário. Agora, o advogado, o profissional do direito, ele deve ser um estrategista. Mas o problema é que o manual, as regras processuais, elas permitem muitas ferramentas que favorecem a obstaculização do andamento processual, não só no processo penal, mas em aí todos. tá, Colinho, o juiz ele tem que seguir as regras, quem tem que alterar as regras é o Congresso. Se existe um conjunto de regras que são inadequadas e levam a isso, que se altere elas, mas dentro das relações institucionais, cada papel cumprindo seu poder. Acontece que a Agora não pode interpretação... um juiz como o Sérgio Moro achar que esse dispositivo é ruim e daí ele não aplicar. O dispositivo está ali, ele tem que aplicar. Ele é o juiz, de maneira ele é o nenhuma, aplicador da lei. De maneira nenhuma. Escolher aleatoriamente, é claro que não. Esse é o ponto. A questão é que uma das fontes do direito é a jurisprudência. A lei não é a única fonte. A jurisprudência também é fonte do direito. É por essas e por outras que a lei dos crimes hediondos prevê algumas regras bem severas que foram relativizadas pela jurisprudência. Se a gente for aplicar o que diz a lei dos crimes hediondos, o réu cumpre a pena, responde o processo em regime preso. Era antes integralmente fechado, mas em 2007 o STF, no HC 82959, disse, só um pouquinho, fere o princípio da presunção de inocência, porque gera uma ideia absoluta que todos ali que cumpriram um delito... E eu concordo que a lei dos crimes hediondos está errada. Não é justa, eu concordo que há um conflito. Mas o texto legal diz isso. Nós temos, por exemplo, a questão no ECA. Se existir uma mínima denúncia, ainda que absurdamente caluniosa, aberrantemente caluniosa, de que um dos genitores praticou abuso sexual contra o filho, ele é afastado instantaneamente daquela criança, mesmo no cenário atual em que existe uma epidemia de denunciações caluniosas para fins de alienação parental, que é o tema do debate que nós tivemos algumas semanas atrás. Mas está na lei, está na lei. Então, assim, a jurisprudência é uma das fontes de direito, existem conflitos de normas, e cabe ao magistrado interpretá-las. E aí, é claro, o tema não é garantismo, muito embora seja um tema apaixonante. Mas é o tema em voga no STF. É o tema em voga do STF. Mas o tema em voga da minha insônia. Não há nenhum erro no que nós estamos falando aqui, porque é o que vai se debater no STF. Mas o ativismo judicial, o novo ministro diz ser contra o ativismo judicial. Para você que está em casa, o que é ativismo judicial? O ativismo judicial é a lei dizer algo e o poder judiciário ser absoluta e injustificadamente, muitas vezes, indiferente àquilo. É um tremendo ativista judicial.
Ele e o pessoal da Lava Jato. Quem é que te disse que eu defendo o Sérgio Moro? Não, mas eu tô dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo. Eu tô brincando contigo. Não, mas é verdade, assim, é verdade. o ativismo Verdade. judicial... Sabe, aqui vai uma coisa, já que a esquerda fala da extrema-direita, aqui eu vou dizer uma coisa que vai ferir sentimentalismo de esquerda. Mas quem pariu essa confusão toda foi a esquerda. Quem pariu esse relativismo da lei através, né, do ativismo judicial foi a esquerda. As indicações que o PT fez para o Supremo Tribunal Federal são as indicações que hoje são responsáveis pela guarda do lavajatismo na Suprema Corte. Fachin, Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, todos eles. Todos eles são ativistas judiciais. O ativismo judicial E, é aliás, ativo. e as leis que geraram a Lava Jato foram leis criadas durante o governo PT. Principalmente Mas a lei assim, das ó, delações premiadas. Deixa eu dar um pitaco aqui numa questão que eu acho que é importante suscitar. Ativismo judicial, a palavra ativismo pressupõe que alguém não fez alguma coisa. Quem não fez alguma coisa foi o Congresso Nacional. Um exemplo bem prático para vocês que estão em casa, nos assistindo na internet também. Muito tempo o STF falou-se assim, mas temos que fazer uma punição contra o crime de homofobia. Que é uma questão muito polêmica o STF que fez, mas era importante. Aí chega lá no Congresso e tem bancadas que são organizadas, né? Eu costumo dizer uma coisa, a nossa democracia... Vamos entrar em discordância. Não, mas eu devia. Mas não vou ficar de mal. Não, com certeza. Nós vamos entrar em discordância. Vai lá, discordei muito do Colina, agora discordei de ti. Vai lá. Só que assim, tem bancadas que se organizam em torno de um tema. Então, por exemplo, assim... Mas é direito das bancadas. Claro que é direito, mas aí as bancadas... Que é uma coisa... Para mim, se o Congresso não fez, é porque existe um consenso na sociedade sobre isso. Não é um consenso. Cuidado para que... Consenso ou uma maioria na Cuidado sociedade. para não superprestigiar a forma em detrimento da realidade. Não, gente... Aí é que tá. É direito, sim. Eu não acho que é seja... direito, mas nem todo Não direito é papel moralmente aceitável. Não é papel do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça substituir o Congresso. Porque quando o Congresso não decide algo, ele está decidindo algo. Vou te dar O problema é quando o Congresso decide algo e o Judiciário decide algo oposto. Isso acontece não só no crime. Mas aqui ele está falando de algo que o Congresso Isso acontece supostamente em tudo. não fez. Ah, não. O aborto do anencéfalo. O que é o anencéfalo? O anencéfalo é uma criança Sim. que, pela estrutura crânioencefálica, ela não tem o cérebro em si, ela tem o bulbo ou o cerebelo e o tronco, aqui atrás. Ela assim que nascer, ela Morre. em 99,9% das vezes entra em óbito. Então, para a mãe, fica um sofrimento, porque ela está com aquele bebê, aquele feto no ventre. E aí chegava no Congresso, vamos legislar, vamos criar um excludente, uma situação que permita. Aí chega lá, não, mas é que o feto também é um filho de Deus, e ele falou isso aqui hoje, o Cássio Marques falou que tem o direito à vida deve ser observado de qualquer forma. Então, ficava uma agonia para aquela gestante que sabia que o seu filho, o futuro filho, ia falecer segundos depois do parto. Como o Congresso não fez nada, fizeram uma ADPF. Não foi ADPF, foi uma DIN? Não foi DIN. ADC. Que foi uma discussão do seguinte, tem que permitir o aborto de anencéfalo. E aí o ministro Menezes Direito, que foi o relator, se bem me lembro, em 2008, ele deu a entender favorável. Os únicos 2 votos contrários foi do Lewandowski e do Peluso. Mas eu vou dizer, eu não enquadro isso como uma decisão completamente ativista pelo seguinte sentido. Mas não tinha previsão na norma, não tinha. Okay. Criou-se. Ok, mas existe uma relação que dá para buscar aí com a possibilidade de aborto em caso de gravidez de risco. Em geral, gravidez de feto anencéfalo é gravidez de risco. Talvez não. Isso é uma questão talvez, fática, isso é uma questão talvez uma questão pericial fática, aí, talvez não. Não, assim, é uma causa... O bebê pode isso é uma ter questão se circunstancial crescer e fática. Em teoria jurídica, isso é irrelevante. O quê? Se na maioria das vezes... O juiz não pode aplicar o direito com base numa relação com uma lei existente? Não, isso é claro que pode, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, tu presumir que na maioria das vezes tal situação gera tal efeito, portanto se enquadrará assim, isso é uma presunção que talvez não seja cabível, e ainda mais quando a gente faz uma discussão teórica. Por ativismo judicial, o grave, o ativismo judicial reprovável, e que não é só no cível, é no cível, no trabalhista, então nem se fala, no penal, em tudo. Questões envolvendo, por exemplo, a lei de locações.
A lei de locações. 824591. Uma regra muito simples. Pela norma, é cabível a tutela antecipada em ação de despejo quando o locatário não tiver nenhuma garantia, quando o contrato de locação não tiver nenhuma garantia vigente. Aí, a pessoa faz um contrato com aquela expectativa e é surpreendida a posteriori. Ainda a lei de locações, junto com a Lei 8.009, para quem está em casa, recomendo que dê uma olhada no Google, que é a que fala da empenhorabilidade do bem de família. Diz, a casa é empenhorável, exceto, aí tem uma série de hipóteses. Dívida trabalhista, dívida do próprio imóvel, IPTU, condomínio, blá, blá, blá. E lá no final, o último inciso, o 8º, se não me engano, fala fiança locatícia. Então, eu tenho um imóvel e eu decido que eu vou alugar para ti. Mas eu só vou alugar o imóvel para ti porque eu tenho um fiador. E o teu fiador tem um único imóvel que ele usa para moradia, mas eu olho lá o texto legal, está aqui. A fiança locatícia permite a penhora do imóvel do fiador. Aí tu não paga o aluguel, e nem todo locador é rico, e nem todo locatário é pobre. Isso é uma presunção equivocada muitas vezes. Eu também acho. Aí tu não paga o aluguel e eu penso, bom, então tá, eu vou penhorar a casa do teu fiador, porque está aqui na lei, ele prestou fiança. Aí vem o judiciário e diz que não. E vem o judiciário e diz, não, a casa não pode ser penhorada, mas está na lei e eu só fiquei sabendo disso depois que eu tomei o calote. Então, esse ativismo judicial não acontece só no crime, só na Lava Jato, ou... Mas acho que eu penso que nós temos e gera grandes, insegurança jurídica. nós temos os grandes casos, nós estamos mencionando os grandes casos. Mas é que isso afeta, porque isso são situações que geram insegurança jurídica crônica, porque são vários, a gente pode ficar a noite inteira elencando. Eu queria só, nós falamos bastante de garantismo e nós temos mais 10 minutos, menos de 10 minutos, eu queria entrar num ponto, eu vou pedir para tentarem ser sucintos, Sim. Num ponto que eu acho que é fundamental e tem sido muito discutido no STF, que é em relação ao chamado monocratismo. O número excessivo de decisões monocráticas, muitas vezes colocando de lado o plenário e as turmas. Como é que vocês analisam essa questão do monocratismo? Porque eu achei curioso, e eu vou apontar aqui o caso, a decisão do Marco Aurélio, que deliberou a respeito da soltura do André do Rep, foi monocrática, e o Luiz Fux, ele, na posse dele, criticou as decisões monocráticas. O que faz o Luiz Fux? Porque assim, o Marco Aurélio estava errado, para mim estava, mas a decisão do Luiz Fux também estava errada. As duas estavam erradas. O que faz o Luiz Fux? Contrariando o seu discurso, ele decide, de forma monocrática, cassar a decisão do seu par. Porque o Supremo Tribunal Federal ele é composto por ministros de igual relevância, de igual papel, de igual finalidade. Não existe uma superioridade. O presidente do STF é só um organizador de trabalho, mas ele não manda, ele não é superior aos seus pares. E a decisão do Luiz Fux esbarrou neste aspecto que foi pouquíssimo analisado. Saulo, tua avaliação do monocratismo, rapidinho. Bom, sendo breve, a questão do monocratismo, ela muitas vezes ela é relevante porque algumas questões são preementes e urgentes, especialmente se acontece em regime de plantão, né? Eu já trabalhei em vara criminal que tinha regime de plantão, que tu fica o final de semana ou até um período maior de plantão e tu tem que decidir alguma coisa naquele período, né? Então, o problema que eu vejo é que se tudo for colegializado, vai inviabilizar o STF. Claro. E tem outra questão também não dá para criminalizar a decisão monocrática. Mas só para o preço de extorsão. Eu sei que o debate agora, eu vou fazer uma coisa horrível pro debate, mas... Vai botar um elemento a mais, né? A soltura do Lula. O desembargador Rogério Favretto, ele era o plantonista daquele final de semana, ou seja, juridicamente era ele que tinha que falar. Aí ele decide a soltura. Tu pode discutir, pode dizer que estava errado, que não tinha um fato novo para ser o habeas. Podemos debater sobre isso, ponto e vírgula. Chega o juiz do caso, que está de férias, e liga para o presidente da corte dizendo, não, mas não pode. E o presidente da corte não tem esse poder, porque só segunda-feira, às 11 da manhã, que ele poderia decidir alguma coisa na época dos fatos. Mas ele decidiu. Não. Tanto que o inquérito que o STF enfrentou, o caso do desembargador Rogério Favretto, arquivou o inquérito, dizendo que não havia nada de errado na postura dele. Graças a esse fato, houve uma mudança interna no regimento, nas resoluções do TRF, da 4ª Região, modificando
a questão do plantão. Né? Isso é distorção das regras que eu falo. Eu tenho a semana inteira para entrar com habeas. Mas como eu sei que o plantonista será o fulano de tal, que tem um entendimento assim ou assado, eu espero o final de semana para formular aquele pedido que não é urgente, que não precisaria aguardar, aliás, que poderia aguardar até segunda-feira, poderia ser antecipado para sexta. Eu espero iniciar o plantão. Isso viola o chamado princípio do juiz natural, explicando, o princípio do juiz natural é aquele que diz que ele se vincula com a impessoalidade do magistrado. Ele diz que, em resumo, a parte não pode escolher, a pessoa não pode escolher aquele magistrado mais conveniente para o seu caso. E o sistema de plantão permite isso, não só em segundo grau, mas também em primeiro. Então, e quanto ao monocratismo, a verdade, palavras absolutas, sempre, nunca, tudo, nada, são palavras que me causam temor. As palavras absolutas, sempre, tudo, nunca, nada, elas me geram alerta. As decisões monocráticas, quando elas tratarem de uma situação absolutamente urgente, com risco de dano irreversível, é uma situação. Quando elas tratarem de situações que têm um entendimento prévio, consolidado, também. O problema é o excesso. E aí ocorre essa violação do princípio do juiz natural, no caso do plantão, ou ocorre, inclusive, a violação da impessoalidade, que é um dos princípios que norteia o nosso direito. Então, roubei a tua palavra. Não, capaz, foi um debate. Não. Tá Roubei a tua palavra. Mas a minha preocupação é essa e agora eu vou te devolver a palavra. Só para até deixar uma coisa interessante. Eu trouxe um livro aqui que é Togas e Tanques, o STF e a Ditadura Militar. Né? Esse livro aqui é bem bacana. Riva, consegue dar um close no livro? E assim, ó, só para contar uma historinha rápida sobre que contada nesse livro. O STF, ele tinha 11 ministros. E a ditadura militar, né, que o presidente Bolsonaro... Aquela câmera ali, ó. Disse que não aconteceu. Eles resolveram colocar mais 5 para atender aos interesses do governo federal de então. Teve um episódio contado aqui que o ministro Adalto Cardoso não estava concordando com uma pressão sobre um voto e ele discordou da decisão dos seus pares. Bem. E ele abandonou o plenário, colocou a toga na cadeira e foi-se embora diante de todos, pedindo a sua aposentadoria, largando a magistratura no STF. Porque 5 a mais foram escolhidos como biônicos. 5 a mais como biônicos. Então, essas circunstâncias do Getúlio foi o presidente que mais colocou ministros, 21 ministros. Recentemente na Venezuela, o Hugo Chávez também destituiu ministros. A lei do divórcio de um dia para a filha do Getúlio se divorciar. Uma curiosidade rápida, 5 pessoas foram rejeitadas pelo Senado da República para não serem ministros do STF. Só que a época que isso aconteceu, eles eram nomeados, empossados, e aí eles estavam trabalhando. Só que um dos ministros que foi rejeitado pelo Senado na época, em 1894, era médico, Barata Ribeiro. Foi a última vez que um ministro foi rejeitado. De lá para cá, nenhum ministro indicado pelo governo federal, de qualquer período histórico, teve rejeição pelo Senado da República, que acaba sendo uma mera chancela. Uma coisa rápida que eu recomendo para quem está em casa assistindo, dá uma olhadinha, coloca Sabatina STF, e eu percebi, fiz uma análise de discurso breve dos últimos indicados, e só por curiosidade, nós tivemos em 40 anos, de 35 ministros, 12 magistrados, 9 advogados, 6 do Ministério Público e 5 que eram políticos e advogados, a maior parte da magistratura. Que sempre eles colocam uma história de vida tocante, que não tem nada a ver com a atividade que vai ser exercida. Tem que ser enfrentamento técnico. É isso aí. Saulo, obrigado. A honra é minha. Prazer recebê-lo sempre. Igual forma. Olim, obrigado pela parceria. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. É isso aí, foi um belo programa, hein? Uma análise muito interessante sobre garantismo, monocratismo, STF, participação do senador Simon, do senador Lazier Martins. Senador Lazier Martins, aqui no nosso programa também. E nós vamos para o último bloco, a participação de João Carlos Silva, porque daí nós vamos falar sobre, obviamente, a análise política da indicação. Quer dizer, claro que rolou muita articulação para que Cássio Nunes Marques fosse confirmado com essa folga aí no STF. Então, bloco final para arrematar a análise, João Carlos Silva e os bastidores do poder.
Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, sempre com o João Carlos Silva. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Direto de Brasília, João Carlos Silva, nosso colunista e analista de política, os bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Não estou ouvindo o João Carlos Silva aqui no estúdio. Estamos sem conexão? Riva. Estamos sem conexão com o Riva. Eu preciso de comunicação aqui. Alô? Agora sim. João Carlos Silva, está nos ouvindo? Macalossi. Boa noite, Macalossi. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo tranquilo, aqui tudo bem. E como é que foi aí o clima em Brasília com a aprovação de Cássio Nunes Marques, João? Agora os bastidores. Era chovendo. Dada favas contadas, né? Sim, eu já tinha dito, eu e você analisamos isso há umas semanas atrás, que quando o presidente escolheu o Cássio, ele tirou uma batata quente do colo, jogou para cima, escolheu um nome que não estava no contexto. O Cássio, o desembargador, o ministro, né, fazia suas reivindicações, o seu trâmite para o Supremo Tribunal de Justiça. Acabou sendo premiado com o Supremo Tribunal Federal, fez uma sabatina tranquila, não foi questionado em nenhum momento por questões disso ou daquilo, saiu-se perfeitamente bem, mostrou muita cultura e teve uma votação expressiva. Ficou dentro daquilo que se imaginava a votação? Sim, não tem, inclusive com os votos da esquerda, foi tranquilo. Ele representa um novo formato de magistrado por conta da sua cultura altamente elevada e muito consciencioso, muito simples e muito pé no chão. Respondeu todas as perguntas com tranquilidade e saiu muito bem na sua sabatina. O senador Lazier Martins participou do primeiro bloco do programa, João, e disse que não votou no Cássio Nunes Marques, votou contra, pelas falas do presidente. Na verdade, quando o presidente Jair Bolsonaro fez aquela incursão na casa do ministro Dias Toffoli, junto com o hoje ministro Cássio, muita gente condenou essa atitude do presidente. Mas isso faz parte do jogo político. O jogo político é esse. É a arte da conversação e da convergência. Muito bem. João, vamos falar rapidinho aí sobre a fritura no novo ministro da Saúde sendo frito aí, que é o Eduardo Pazuello, polêmica envolvendo as vacinas. Como é que isso transcorreu em Brasília? Olha só, a gente sempre dizia que o Ministério da Saúde, eu sempre digo isso, que o Ministério da Saúde precisava de um planejamento com relação à Covid para os brasileiros, um planejamento explicativo, coisa que não vinha ocorrendo. O ministro Pazuello foi colocado pelo presidente Bolsonaro como ministro para atuar do jeito que a banda toca. E o Pazuello estava fazendo isso direitinho. Quando o Pazuello mostrou a cara e acertou na declaração que ele deu sobre a vacina, o presidente Bolsonaro não gostou e o fritou em público. Então vamos lá para os nossos telespectadores com exclusividade. Dificilmente o ministro Pazuello volta para o cargo. Por quê? Os generais
não engoliram o que o presidente Bolsonaro fez com o Pazuello em público. Então, foi uma atitude, para os generais, conversei com alguns deles hoje, muito grosseira. O Pazuello não merecia isso. O ministro Pazuello contraiu o Covid e está no hotel militar descansando e recluso para se curar, fazendo aquela famosa penitência quando você adquire o Covid. Ele não está falando absolutamente nada sobre a questão do Ministério da Saúde. Os jornalistas, quando falam com ele fala só sobre a saúde dele. Está extremamente descontente. E hoje aconteceu um fato muito interessante. E vamos lá, o que o o presidente disse em relação à vacina foi um absurdo. E o que o Pazuello disse em relação à vacina foi correto. O presidente está apostando numa retórica absolutamente obscurantista de amedrontar a população para com a vacina, o que eu acho gravíssimo. Pois é, e quem estava num decréscimo perante a opinião pública no estado de São Paulo, muito grande, era João Dória Júnior. O presidente recuou a bola para o goleiro, deixou no pé do João Dória e o João Dória mandou para o gol. O João Dória desfilou em Brasília hoje. Não, e detalhe, ele fez uma postagem no Facebook dizendo a vacina chinesa de João Dória. Ele passou para João Dória a paternidade da vacina. E vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Existem várias vacinas na fase final de desenvolvimento. A mais avançada é a da Sinotec, feita em parceria com a China e o Instituto Butantan, que é a de São Paulo. Exatamente. Está à frente da de Oxford. Né? E é bem provável, atenção público, é bem provável que a vacina que vai ser aprovada pela Anvisa seja esta. E o João Dória desfilou hoje. Quando ele esteve na Anvisa, ele fez uma entrevista coletiva junto com o presidente da Anvisa, que é militar e é ligado ao general Mourão. Quando o presidente estava em viagem, evidentemente que até o presente momento o presidente da República não disse absolutamente nada, porque o general Mourão, que é aliado de Pazuello de primeira hora, não gostou da atitude do presidente e disse para o presidente da Anvisa receber o governador João Dória e promover a entrevista coletiva. Veja só o papel do vice-presidente como bombeiro nessa altura do campeonato. Porque se não fosse essa atitude do general Mourão em colocar a Anvisa à disposição do governador de São Paulo, junto com todos os jornalistas que acompanharam o João Dória durante o dia inteiro em Brasília. O João Dória foi uma figura hoje do dia em Brasília. O João Dória, junto com o presidente da Anvisa, reivindicou a questão da vacina, falou com categoria, não atingiu ninguém, não ofendeu ninguém, e foi o destaque do dia, onde o presidente da República errou em fazer a fritura do general Pazuello sem necessidade nenhuma e criar mais uma crise interna junto aos militares. Desnecessária, né? Ainda mais no contexto de um ministro da Saúde se recuperando. O desdobramento não será bom, porque o general Pazuello está propenso a não retornar para o cargo. Muito bem. E eu acho que é importante destacar que nós tivemos hoje uma perda aí no Senado, né? Sim, o ex-deputado de 9 mandatos e o atual senador Harold de Oliveira faleceu aos 85, gaúcho, né? De Covid. Capitão do Exército Brasileiro de Covid. Não resistiu. Falência múltipla dos órgãos. E a questão da vacina é importante. Devo dizer, lamento pela perda. Acho que toda morte deve ser, né, deve ser lamentada, mas deve-se apontar que esse parlamentar era dos negacionistas da pandemia. Para você ver que o negacionismo ele pode ser revertido desfavoravelmente à pessoa, como aconteceu, infelizmente, com o senador Harold de Oliveira no dia de hoje. Muito bem. João, meu caro, muito obrigado. O João volta amanhã aqui com os bastidores do poder. Valeu, João. Obrigado. Estaremos no ar. Um grande abraço a todos e boa noite, bom descanso.
João, e obrigado também pela informação em primeira mão aí sobre Jorge Pazuello, aí, o ministro da Saúde. É isso aí. Sim, claro, os nossos telespectadores precisam estar sempre à frente da notícia. É isso aí, João sempre trazendo informação em primeira mão, as quentes, aqui no Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma análise de cenários aí das eleições. O Renato Dias, do Ranking dos Políticos, e o cientista político Paulo Moura participam do nosso programa falando sobre como é que está sendo o desempenho dos candidatos nas pesquisas de opinião aqui em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Destaque, obviamente, para o Rio Grande do Sul, mas nós vamos fazer uma análise de algumas das cidades aí na disputa das eleições municipais. Voltamos amanhã. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.